E chegamos ao último vídeo da gestão minimalista, o vídeo em que a gente vai falar sobre a importância de processos. Processo é que vai defender de forma definitiva a sua empresa da síndrome de Pell. Quando eu conseguir chegar nesse nível da pirâmide minimalista, certamente eu vou estar com uma empresa muito mais protegida de se tornar uma empresa pequena, lenta, e agora processos vêm para selar e evitar que a sua empresa esteja errada. E se você não acompanhou os outros vídeos dessa saga da gestão minimalista, eu te convido a assistir essa série onde a gente já falou sobre o conceito da gestão minimalista, a gente já falou da camada de vendas, controle financeiro e de pessoas. E agora, para terminar essa série, eu vou falar da importância de processos, mas não processos burocráticos, não aquela coisa chata, o processo que faz realmente o jogo ser ganho no dia a dia. Bora simplificar essa questão de processos? Quando a gente fala de processos, a gente já entra naquela coisa de, putz, isso é muito chato. Nossa, que tema chato. Processo burocrático, aquela coisa chata já vem na cabeça, a pessoa com uma pranchetinha lá e uma caneta, um jaleco atrás de todo mundo, cobrando todo mundo. Mas esqueça, se é essa visão que você tem de processos, amasse essa imagem que você tem na cabeça, joga fora e vamos olhar processos sobre outra ótica. Processos, eles precisam ser simples, eles não podem ser burocráticos. Aí é onde vem a beleza. Uma empresa sem processo, ela não consegue ser escalável. Por quê? Porque ela vai depender muito das pessoas. A inteligência não vai ser da empresa, a inteligência ela vai ser das pessoas que executam aquelas tarefas. E a partir do momento em que eu começo a criar processos e trazer o que a gente chama de governança para esses processos, eu começo a fazer com que a empresa ela fique inteligente. Então, quando a gente fala de processos, eu preciso estar nesse lugar, estar com esse óculos, com essa visão. Processos bem definidos é o que vai fazer com que a minha empresa ela amadureça, ela cresça, ela fique certa e ela seja inteligente. Porque muitas vezes toda a inteligência da empresa está nas pessoas. E aí muitas vezes o empresário ele vira até refém das pessoas, porque ele não sabe como aquela determinada demanda é feita, ele não sabe como uma área é conduzida. Por quê? Porque ela está altamente relacionada e altamente dependente das pessoas que executam. Então, processos é a forma de defender e proteger a sua empresa de ficar errada. E primeiro ponto, saia da negação e tire essa visão errada de que processos eles precisam e eles são burocráticos. Tira isso da tua cabeça, que a partir do momento que você tira essa birra, você começa a olhar para isso com outros olhares e começa a buscar realmente o poder e a importância de você ter uma empresa organizada, processos criados e definidos para que você torne o seu negócio realmente escalável e seguro. Segundo passo, você já saiu da negação, você já tirou processos daquele lugar de ser chato e burocrático. Segundo passo, a gente vai trabalhar a questão de como eliminar excessos, como deixar de fazer algo. E aí, gente, não tem outra forma. A gente precisa sujar a mão da graxa? Não tem como. Você precisa se aprofundar em cada uma das áreas e entender como as áreas estão funcionando naquele determinado momento e como elas poderiam funcionar. E o quanto mais a gente conseguir otimizar as empresas com ferramentas de automação, com inteligência artificial, mais eficiente eu vou ser. Certamente, no momento em que você descer área a área e entender como as pessoas estão executando os processos, eu tenho certeza que vai ter aquele momento que você vai ter até vontade de chorar, falar, não é possível que as pessoas estão fazendo desse jeito. Mas sim, é possível. E de tempos em tempos você precisa fazer essa análise no teu chão de fábrica. Você precisa descer e entender como as coisas estão efetivamente funcionando e como as coisas estão efetivamente sendo desenvolvidas. Isso é muito importante. Então, tirei processos desse lugar chato, começo a entender como as áreas funcionam. Peço para que seja desenhado e escrito, não precisa fazer aqueles fluxogramas absurdos, aqueles diagramas de negócio, não, peça para que a pessoa escreva quais são as principais coisas que ela faz, as principais atividades que ela faz e como ela faz. Isso já vai te dar clareza o quão burocrática ou o quão pouco inteligente estão sendo os seus processos. E a partir desse momento você consegue ter clareza e buscar melhorias através de automação, integração entre áreas ou sistemas e utilização de inteligência artificial. E isso faz com que o seu negócio fique protegido e ele consiga realmente escalar. Então, processos, eles precisam ser revisitados, definidos e muitas vezes
eliminados periodicamente. É muito importante, de tempos em tempos, você sujar sua mão de graxa e descer nesse nível de detalhe, principalmente para eliminar coisas que são desnecessárias, tá? Isso vai tornar a sua empresa leve. Quanto mais leve, mais ágil ela vai ser. E o terceiro ponto é a governança. Então, a partir do momento em que eu tenho processos claros sendo definidos, é importante que você, empresário, você, empreendedor, estabeleça uma governança mínima de gestão da sua empresa. Quais são as reuniões que precisam acontecer? Qual é o momento em que eu vou dar um feedback para o meu time? Como que eu faço o direcionamento do meu time? Então, é muito importante que você defina esses rituais de maneira clara e simples para que você tenha a rotina da execução e do direcionamento do teu time. Uma governança muito bem estruturada e de maneira simples, ela certamente vai fazer com que você deixe de ser um bombeiro apagando incêndio a toda hora e passe a ser mais um gestor, um líder, um direcionador. Então, processos, além de trazer inteligência, ele tem esse poder de te tirar dos incêndios, de te tirar da visão de bombeiro ou do triturador de talentos e te trazer para um lugar de gestão, de liderança e direcionamento. Isso certamente vai fazer com que o seu negócio esteja protegido do que a gente tem falado de forma insistente, que é a síndrome de Pell. Nenhum negócio pode ser pequeno, errado ou lento, porque senão você não vai ter um negócio, você vai ter um hobby caro e arriscado. Aí não vale a pena para ninguém. Então, olhe para processos com esse olhar. E sempre que eu olhar para processos, eu vou buscar aquela inquietação da mente empreendedora, principalmente para eliminar excessos. E esse é o último vídeo da série da gestão minimalista. E ao longo dessa série eu fui mostrando para você a importância da gente inverter a bandeira do Brasil. Eu primeiro preciso buscar o progresso para depois eu buscar a ordem. E se eu inverter essa frase, eu certamente vou sofrer da síndrome de Pell, que o meu negócio vai ser pequeno, errado e lento. E se você não assistiu os vídeos dessa série, eu te convido a assistir desde o início para que você entenda toda a lógica da gestão minimalista. E um último conselho, uma última dica: não pule etapas. Comece sempre pela venda, venda todo dia, porque uma empresa sem vendas, ela não existe. Controle o financeiro para trazer sustentação e proteção para o seu negócio. Cuide das suas pessoas e dos seus processos para que você possa escalar e crescer de maneira segura e de maneira certa. E te desejo muita sorte nessa louca jornada do empreender. E eu te encontro num próximo vídeo. Até mais!